e rolou uma treta entre o ministro Ricardo Salles e a cantora Anitta. Plenário do STF praticamente conclui que fomos nós que roubamos o Lula. Entenda como o STF planeja reescrever a história do nosso país. A funkeira Anitta tentou lacrar no Twitter e puxou a hashtag escrito Fora Salles. Só que o nosso ministro não tem o hábito de levar desaforo para casa e ele prontamente rebateu a cantora. Ele respondeu com um "fica na sua, Teletubb". Aqui vai um palpite meu. Eu acho que o ministro Ricardo Salles se referiu a Anitta como Teletubb por conta daquela live que ela fez com a Gabriela Prioli, live sobre política. E nessa live, a Anitta perguntou para a Gabriela o que faz um vereador federal. Aí a Anitta postou uma sequência de tweets logo em seguida. Ela disse o seguinte: além de imaturo, é burro. Melhor sair do ministério. Depois postou em seguida: quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério. Em vez de trabalhar, ficam de gracinha no Twitter. Esse é o nosso governo Tim. Até eu estou mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido. Essa sequência de tweets da Anitta mostra que ela sentiu o golpe. E o fato dela ter sentido o golpe mostra que ela não conhece a regra número 1 do manual do zoeiro, que é: quem zoa será zoado. A Anitta achou que ia falar um monte de besteiras e que ia ficar por isso mesmo, que estava tudo certo. Só que o nosso ministro respondeu na hora e ele falou o seguinte: se você conseguir demonstrar sem a ajuda de outra pessoa que sabe quais são as capitais do Brasil, ou pelo menos os nomes dos 6 biomas brasileiros, a gente começa a conversar. Resumindo, a Anitta tentou lacrar e se ferrou. É por isso que nós aqui no canal somos #FicaSalles. Esses ataques ao ministro Ricardo Salles aconteceram porque no último dia 22 iniciou a cúpula dos líderes sobre o clima, organizada pelos Estados Unidos da América, aonde nós já sabíamos que o presidente Bolsonaro sofreria uma grande pressão dos líderes políticos globalistas e da grande mídia progressista internacional. Só que o presidente Bolsonaro fez um excelente discurso na abertura dos trabalhos desse evento. Foi um discurso republicano, otimista e digno de um grande estadista. E nesse discurso, o presidente Bolsonaro assumiu, inclusive, o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e declarou também que reduziremos a zero o balanço das emissões de carbono até 2050. Só que a grande mídia progressista, nacional e internacional, demonstraram que sentiram o golpe e falaram que não acreditam nesse discurso do presidente. Só que os grandes veículos de mídia, os sérios, destacaram o discurso do presidente e exaltaram esse discurso. Uma observação que eu queria fazer aqui para vocês é que o Lula, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, pretende explorar essa pauta ambiental contra o presidente Bolsonaro visando as eleições do ano que vem. Porque o Lulinha, o ex-presidiário, ele sabe que essa pauta ambiental será uma das prioridades no debate eleitoral do ano que vem. Só que o presidente Bolsonaro mostrou para o mundo inteiro que o Brasil está preocupado com as pautas ambientais. O Brasil está preocupado com o meio ambiente. E, inclusive, o nosso presidente pediu ajuda financeira para a comunidade internacional. E esses recursos seriam também aplicados em órgãos de controle e de fiscalização. E falando no Lula, na quinta-feira passada, no dia 22, o plenário do STF manteve a decisão tomada pela segunda turma sobre a suspeição do Moro no caso do Lula. Foram 7 votos a 2, 7 votos favoráveis à suspeição do Moro, à manutenção da decisão da segunda turma, favorável à suspeição do Moro, e 2 votos contrários. Esse julgamento foi suspenso porque o ministro Marco Aurélio, aquele que soltou o André do Rap, uma das lideranças do PCC, pediu vistas desse processo. Vocês devem se recordar que, como as condenações do Lula já estavam anuladas,
porque o ministro Edson Fachin entendeu que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Lula, o ministro entendeu que não fazia sentido o pedido da defesa do ex-presidiário de São Bernardo do Campo de declaração da suspeição do Moro. Só que mesmo assim, a segunda turma da nossa Suprema Corte, no dia 23 de março, decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi sim parcial na condenação do Lula. Só que essa decisão da segunda turma divergiu da decisão do ministro Edson Fachin. E então essa análise foi para o plenário do STF, aonde na quinta-feira passada ficou mantida pelo plenário do STF a decisão da segunda turma. E com essa decisão, o plenário do STF praticamente concluiu que fomos nós que roubamos o Lula, porque o próprio ministro Gilmar Mendes falou que a defesa do Lula pode pedir uma indenização por esse tempo que ele ficou preso. É um absurdo o que o Gilmar Mendes e a sua turma fizeram. Agora, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo está elegível e o seu processo começará do zero lá em Brasília, cabendo à vara de Brasília decidir se aceita ou não a denúncia. O STF, meus amigos, com essa decisão, autorizou o recomeço da corrupção institucionalizada aqui no Brasil. E desses 7 votos favoráveis à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, um deles foi do Cássio Nunes. Esse senhor, o Cássio Nunes, nunca me enganou. Desde que ele se mostrou favorável à prisão arbitrária e ilegal do deputado federal Daniel Silveira, ele mostrou para mim que ele é mais do mesmo. Ele praticamente rasgou a Constituição. Lembrando que na votação da segunda turma do STF, há um mês atrás, o Cássio Nunes se mostrou contrário à suspeição do Sérgio Moro. E agora, praticamente um mês depois, ele muda de ideia e vota favorável à suspeição do Sérgio Moro, alegando que o voto dele era para não modificar a decisão tomada pela segunda turma há um mês atrás. Mas, ministro, esse aqui é irmão desse aqui, ministro. Essa não vai colar. Só que o destaque dessa votação ficou para o ministro do STF, Lewandowski. Ministro esse que foi indicado por STF pelo Lula. E isso mostra, meus amigos, para aquela galera que nos assiste, que gosta de investir no mercado de capitais, que alguns investimentos de longo prazo valem a pena. E no discurso que o Lewandowski fez para tentar justificar o seu voto, na realidade, ele acabou tentando justificar a corrupção. Foi um show de horrores. E com isso, ele mostrou para o mundo inteiro que o STF está tentando reescrever a história do Brasil. E isso ficou muito claro num determinado momento da sessão. O próprio ministro Barroso questionou o Lewandowski sobre isso e falou o seguinte: pensei que Vossa Excelência fosse garantista. Essa é uma prova ilícita, colhida mediante a um crime. Essas provas que o Barroso se referiu foram aquelas obtidas de forma ilegal por um hacker, que obteve os prints das conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Aí o Lewandowski respondeu o seguinte: pode ser ilícita, mas enfim, foi amplamente veiculada e não foi adequadamente, ao meu ver, contestada. E essa declaração do ministro é uma prova clara de duas coisas. A primeira, muitos juristas se escondem por trás de um suposto garantismo, alegando que na teoria eles são garantistas, só que na prática eles não são garantistas, eles são defensores da impunidade. E é por isso que o povo tem nojo da nossa Suprema Corte. E a segunda coisa que ficou muito clara com essa declaração do Lewandowski é que os ministros da nossa Suprema Corte acordam todos os dias com o objetivo de reescrever a história, de mostrar para as próximas gerações que os bandidos, safados, corruptos, que roubaram, que destruíram o nosso país, na realidade eram os mocinhos, vítimas de um vilão, de um juiz que era parcial. Isso é o cúmulo do absurdo, porque os vagabundos roubaram,
os vagabundos foram presos, os vagabundos delataram o Lula, os vagabundos devolveram o dinheiro roubado, como foi o caso do Palocci. E agora, meus amigos, a nossa Suprema Corte tenta a todo custo dizer que esses vagabundos corruptos, safados, na realidade, eram as vítimas da história. Só que o povo não é trouxa. E é por isso, meus amigos, que o povo tem nojo, tem ojeriza da nossa Suprema Corte. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações e o sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!